Bom, acho que todo mundo já teve contato com alguém que você percebia que tinha opiniões sobre um assunto e que essa pessoa não dominava 100% aquele assunto e mesmo assim ela expressava opiniões muito contundentes sobre aquilo que ela estava falando. E mesmo você percebendo que ela não tem domínio sobre o assunto, você percebe que as pessoas elas querem expressar opiniões sobre qualquer coisa, né? Qualquer coisa que apareça na internet, parece um monte de especialistas. Às vezes acontece uma guerra na Conchinchina e a pessoa é especialista em Conchinchina. Como assim, né? Você, do nada, começa a ser um cientista geopolítico com conhecimento em um lugar do mundo que a gente nem tem muito acesso. Então as pessoas elas têm esse perfil. E isso acabou acarretando no aumento, né, dessa exposição por conta das redes sociais. Se você pega, por exemplo, o Instagram e o TikTok, a ferramenta do Reels e do próprio TikTok de vídeos muito curtos, as pessoas elas veem 1, 2, 3 vídeos e acabam achando que o conhecimento que elas têm é o suficiente para poder emitir opiniões ou para trazer assuntos que não é o do domínio delas. Isso é muito natural quando a gente observa a internet como um todo, né? Todas as pessoas a todo momento querem ter opinião sobre tudo. E isso acaba ficando muito visível, essa superficialidade. Então, para você que acaba estudando sobre um assunto, que acaba se aprofundando sobre um assunto, ver essa superficialidade, você até estranha e fica chateado. Isso vem acontecendo por muitos e muitos anos, né? Mas recentemente tem acontecido algumas coisas pela mídia que a gente percebe que é muito descarado. A gente vê mesmo o assunto que eu trouxe no último vídeo, né? Falando sobre o Thiago Schultz lá, que é um cara que ele representa a masculinidade, mulheres não gostaram do que ele falou, uma masculinidade tóxica. É muito interessante a gente observar a reação da massa sobre algo que pessoas já estudam e pessoas já têm o contato há bastante tempo. Nesse caso, falando sobre a machosfera, sobre algo que é de interesse do homem, né? Geralmente, quem vai pesquisar esse tipo de assunto mais a fundo e mais aprofundado é o homem. Ele tem necessidades, né? Ele vê que o mundo ele precisa se ajustar dentro de alguns pensamentos e o que acaba saindo para fora dessa bolha, obviamente que são coisas que são reflexos de coisas erradas que pessoas levantam bandeiras dentro dessa estrutura. O que acontece é que quando isso sai para fora da bolha, acaba saindo só o chorume, né? Só o que as pessoas de fora querem ver. Então é onde viraliza, é onde a gente acaba tendo conteúdos que não necessariamente reflete a real ideologia de alguma coisa. Ela acaba saindo, é meio que o pus, né? Que você espreme, só sai aquela tranqueira para fora. É mais ou menos isso que acontece. Para que você se aprofunde em algum assunto, você precisa realmente, primeiro, ter a necessidade de conhecer aquele assunto. Segundo, entender o que você está procurando. Terceiro, você ter um filtro para você entender o que é bom e o que é ruim. Se só o que for ruim sair para fora, né, sair para o mainstream, o que acontece é que todo movimento que é super bacana, super legal, ele fica rotulado por conta de coisas ruins que algumas pessoas fazem e que acaba furando a bolha de uma forma grotesca, né? Então, as pessoas que estão de fora, por exemplo, recentemente saiu reportagem no Fantástico, saiu um monte de coisas para fora, né, da bolha que consome o conteúdo, e aí quando você acaba olhando para o que as outras pessoas de fora estão falando, não tem nada a ver com a real essência do conteúdo. Por quê? É muito simples. As pessoas que falam sobre o conteúdo, elas têm um público muito nichado, muito intrapúblico. Elas só falam pro mesmo público, então elas se fecham numa bolha. Uma pessoa ou outra, né, que até se dizem representantes de certos movimentos, elas falam bosta, falam merda. Isso eu tô falando de tudo, tá? De qualquer assunto, de qualquer bolha. Isso acaba indo para o outro extremo, outras pessoas que não necessariamente estão dentro da bolha têm acesso a isso, que são conteúdos ruins, e aí esse público aqui, ele é taxado pelo outro público como uma coisa mal feita, ruim, prejudicial, de um viés pejorativo, e necessariamente não é. Eu vejo isso acontecer com qualquer esfera, né? Quando a gente olha, por exemplo, a esfera da esquerda, a percepção que as pessoas da direita têm sobre o aspecto, e aqui falando de política, né? A visão que as pessoas têm sobre o aspecto da esquerda é de pessoas que enfiam um crucifixo, enfim, que gostariam de oferecer mamadeira de piroca para os seus filhos, e
essa não é a real esquerda, né? O radical do movimento acaba se sobressaindo sobre o movimento verdadeiro. E a mesma coisa para a direita, né? O que a esquerda pensa sobre a direita é que todas as pessoas que são da direita são burgueses safados e que, enfim, não gostam de pobre, e é mais ou menos essa a visão que as pessoas têm e que também é uma ala radical. Eu acredito que tem pessoas boas na direita, pessoas boas na esquerda, pessoas boas que têm um pensamento diferente do status quo, mas essas pessoas, elas não olham a massa, elas não olham o perfil padrão das pessoas, elas olham sempre o radical. Então elas carimbam de uma forma geral o que é tornado como radical. E geralmente, até o radical, ele é mal visto dentro dessas bolhas. Então, por exemplo, no caso do Thiago. O Thiago, ele é um cara que ele se denominava Red Pill. Nossa, eu sou Red Pill, pai, não sei o que, manual do Red Pill é o nome da página dele. O que dá impressão para as pessoas de fora? É que ele é o representante máximo do movimento. Isso, se eu fosse uma pessoa de fora e que não olhasse para isso de uma forma diferente, eu olharia para isso e falaria, cara, tudo que esse cara ele representa, e a gente entende que não é verdade. Da mesma forma que a gente tem que ter essa percepção de olhar para as pessoas que fazem movimentos esquerdistas radicais, não representam a esquerda de verdade. Tem pessoas da esquerda que abominam essas pessoas. Da mesma forma que pessoas da direita, que às vezes são muito tradicionalistas e que são muito ferro e fogo, tem muitas pessoas da direita que o radicalismo desse movimento também não é bem visto pela massa. Só que a massa, como que eu posso dizer? A massa, ela não fala, ela não se expõe. Quem se expõe, quem é barulhento são os radicais. Esses estereótipos acabam caindo nos radicais. Então, se a gente for olhar para todos os movimentos, né? O movimento de direita, de esquerda, o feminismo, qualquer outro movimento que esteja vinculado a esse tipo de ideologia, ele é um movimento que, para que você fale alguma coisa, para que você expresse a sua opinião, você tem que conhecer melhor, você tem que entender melhor, porque senão você provavelmente, né, 99% dos casos, se você não se aprofundar, você vai estar falando merda. É o que eu tô vendo na maioria das publicações hoje em dia. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, esses dias, eu nem vou citar nome aqui, mas eu vi uma menina postando alguma coisa no stories dela, né, uma menina que eu tenho em comum no meu Instagram, e ela estava postando sobre um assunto que claramente, assim, ela estava postando uma coisa que não tinha nada a ver, na minha visão, de pessoa que estuda sobre determinados assuntos com mais profundidade. E ela expressou uma opinião falando assim, não, mas é isso, isso e isso. Eu falei, cara, como é que a percepção das pessoas é deturpada sobre a visão que elas têm? Aí eu, como curioso, né, eu fui lá questionar, eu falei assim, cara, de onde você tirou isso, né? Me explica aí, qual que é esse pensamento? Aí ela me respondeu exatamente o que eu imaginava. Ah, eu vi uns 5 vídeos de TikTok, ela não falou o número certinho, né, mas eu já imaginei que fosse. Aí eu vi uns vídeos e acho isso. Falei, porra, é foda, porque pra pessoa ela ter uma percepção de algo tão profundo, com 5 vídeos, com, sei lá, 5 vídeos de 1 minuto cada, por 5 minutos você já tomar uma posição, é meio complicado, porque você acaba não tendo a real profundidade da estrutura da ideia. Você tem uma opinião de 5 minutos. Então, a minha dica, assim, nesse vídeo, o que eu quero trazer para vocês é que, primeiro, se você não tem uma noção verdadeira de assuntos e de coisas que acontecem no mundo e que você não tem acesso, você fica quieto, você não omite a tua opinião. Ninguém tá pulsando para ouvir tua opinião sobre qualquer coisa. O mundo parece que hoje, qualquer coisa que aconteça, o Jojo Todinho fez não sei o quê, o BBB aconteceu tal coisa. Todo mundo precisa da opinião. Porra, velho. Ninguém precisa da tua opinião se você não for especialista. Você traz a tua opinião de uma forma que parece que é o livro definitivo sobre aquele assunto. E assim, na verdade, ninguém se importa. Segundo, é que se você realmente for dar uma opinião, se você for trazer alguma coisa à tona, realmente pesquise e entenda como é que funciona as entranhas de cada coisa. Entenda que para cada movimento, para cada ideologia, para cada pensamento, existe uma verdade por trás daquela pessoa. Então, o viés de confirmação, né, que é uma palavra que meio que está na moda, de cada pessoa ela é diferente da tua. Então, se às vezes aquela pessoa ela tem
uma necessidade, talvez a necessidade dela seja legítima de acordo com a necessidade dela. Então você tem que ter essa percepção de que a sua verdade é diferente. E às vezes a pessoa ela teve uma percepção muito melhor sobre aquele assunto do que você. Se fecha aí na tua ignorância, tente não ser uma pessoa que vai tentar expressar uma opinião ferrada sobre qualquer coisa. É muito importante que você tenha essa visão. E se você realmente quiser expressar uma opinião, se você realmente quiser falar alguma coisa, você tem que ter profundidade e conhecimento, porque senão você vai ser até taxado como um bobo no mundo atual, porque as pessoas que realmente sabem do que estão falando, elas conseguem facilmente identificar quem tá falando uma coisa que não faz sentido. Bom, então é isso. Eu queria que vocês tivessem, através desse vídeo, uma visão de que é importante que vocês aprendam mais, entendam mais sobre o assunto que vocês, às vezes, querem cagar regra na internet ou querem produzir um vídeo de 15 segundos de um assunto que você não domina. Ninguém precisa da tua opinião se você não for especialista. Se você realmente quiser trazer uma opinião à tona, cara, estuda, se aprofunda, entende, realmente seja uma pessoa que vai agregar e não pegar uma superficialidade, trazer à tona e ferrar um movimento que às vezes é legítimo, né? Depende do ponto de vista. Então é isso, galera. A gente se fala e até mais. Tchau, tchau.